Meu nome é Márcio Oliveira e esse é o Bitcoin Liberty. Hoje vou ensinar a armazenar bitcoins de forma correta, tendo em vista que deixá-los em um banco ou exchange é um erro. Mas por que deixar seus bitcoins em uma plataforma que você utiliza para comprar é um erro? Simples, o Bitcoin é uma moeda digital descentralizada e ela foi criada para tirar poder de bancos e governos e dar poder às pessoas. Se você deixa seus bitcoins em um banco ou exchange, mesmo que você consiga visualizar seu saldo, esses bitcoins estão sob custódia dessas plataformas. Elas possuem as chaves privadas, que é como se fosse a senha do cofre, indo totalmente contra o conceito de descentralização do Bitcoin. E além disso, você corre risco de perder dinheiro. Se a corretora de Bitcoin que você usa sofrer um ataque hacker ou até mesmo chegar a falir, o que já aconteceu inúmeras vezes. Um exemplo foi a FTX, que faliu mesmo sendo a segunda maior exchange do mundo naquele momento. Então, para evitar esses problemas que podem vir a acontecer, você precisa criar uma carteira de Bitcoin e enviar seu saldo de Bitcoin da exchange para o endereço da sua carteira. Lembre-se, not your keys, not your coins. Traduzindo, se não são suas chaves, não são suas moedas. Essa é uma frase muito conhecida no mundo das criptomoedas, e ela reflete a importância de possuir as chaves de acesso aos seus bitcoins. Se um estranho possui essas chaves, então essas moedas não são suas. Aqui vão 3 motivos pelos quais você deve criar uma carteira de Bitcoin. 1. Segurança. Uma carteira de Bitcoin oferece controle total sobre seus fundos, te protegendo, por exemplo, de um eventual ataque hacker a uma exchange. Nesse caso, os seus Bitcoins estão protegidos, porque você é o dono das chaves privadas que dão acesso a eles. Not your keys, not your coins. 2. Privacidade. Com uma carteira própria, é possível gerenciar suas transações de uma forma mais privada, sem depender de intermediários que podem coletar seus dados pessoais. E 3. Autonomia financeira. Ter uma carteira de Bitcoin proporciona independência, permitindo enviar e receber Bitcoins a qualquer momento, sem restrições bancárias ou limites de horários. Tudo isso dá poder a você, na mesma proporção que tira poder do Estado, que usa os bancos como instrumentos de controle financeiro. Por isso, tanto o governo quanto bancos detestam o Bitcoin e, se pudessem, acabariam com ele. CNN Brasil. Itaú começa a oferecer compra e venda de Bitcoin e Ether com custódia no banco. O maior banco brasileiro entra em um segmento no qual já estão players como MB, Binance, Foxbit e Mint, do BTG Pactual, entre outros. E aposta como diferencial o fato de que os ativos digitais estarão custodiados no próprio banco. E que diferencial, hein? Nossa, você compra os bitcoins pelo Itaú e ele não permite que você transfira os seus bitcoins para a sua carteira. Grande diferencial. Nessa outra matéria mais recente, de 2025, a manchete: descentralizar é bom, até o bem comum da lei. Itaú defende restrições a saques de Bitcoin e criptomoedas. Rede de ativos digitais do Itaú defende restrições do banco a saques de Bitcoin e outras criptomoedas para carteiras externas, sob o argumento de combate a crimes financeiros e proteção aos investidores. Já que Itaú diz na matéria se preocupar tanto em combater crimes financeiros, o que ele fez para proteger as pessoas honestas roubadas no Mensalão, Petrolão e recentemente no roubo de bilhões de reais em aposentados do INSS? Eu não vi nada a respeito. E eu não vejo esse empenho todo dos bancos contra desvios de dinheiro público, obras superfaturadas e políticos corruptos. Por que será? É uma pergunta retórica. Ao ler notícias como essas, podemos ter uma ideia do porquê. Em delação, Palocci diz que bancos doaram ao PT em troca de favores. Diz que houve repasse de 50 milhões de reais. Instituições citadas e partido negam. Em um acordo de delação premiada, o ex-ministro Antônio Palocci afirmou que bancos fizeram doações eleitorais de 50 milhões de reais a campanhas do PT, Partido dos Trabalhadores, em troca de favores nos governos Lula e Dilma Rousseff. Itaú Unibanco rebate a afirmação de que fez doação ao PT em troca de favores. Segundo o Globo, o ex-ministro Antônio Palocci delatou que bancos como o Itaú Unibanco doaram 50 milhões de reais em troca de favores.
Segundo o Itaú, nas eleições presidenciais de 2006, 2010, 2014, todos os valores doados pelo banco aos candidatos que lideravam as pesquisas de opinião foram rigorosamente iguais, além de muito semelhantes nos 3 anos. E mais uma coincidência, herdeira do Itaú é segunda maior doadora individual da campanha de Lula. Irmã de um dos integrantes do Conselho Administrativo do Banco Itaú, Beatriz Bracher, é a segunda maior doadora individual da campanha de Lula, neste segundo turno. Ela repassou R$ 150 mil, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. Como uma empresa que quer combater fraudes financeiras, doa dinheiro para o partido responsável pelos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil. Não faz muito sentido, até ler essa outra matéria. O Globo. Lucro de 40 bilhões de reais do Itaú bate recorde histórico de bancos no Brasil. Confira ranking. Consultoria listou os maiores ganhos ajustados pela inflação entre instituições financeiras com ações listadas na Bolsa de Valores. Isso mostra a hipocrisia por trás dessa narrativa. Não se trata de combater fraudes, e sim de controlar a vida das pessoas, para cobrar cada vez mais impostos. Governo planeja cobrar 15% de imposto de renda sobre ganho com Bitcoin. Entenda as mudanças. A proposta é que Bitcoin e outras criptomoedas sejam tributadas pela alíquota da renda variável. O Estado contra o Bitcoin. Economista propõe plano para bancos centrais matarem criptomoedas. E depois de todas essas notícias, você conseguiu entender a importância de possuir a custódia dos seus Bitcoins? Se você entendeu, vamos ao que interessa. Eu vou mostrar como transferir bitcoins de uma exchange para uma carteira. Nesse caso, eu vou tirar os bitcoins que eu possuo em uma exchange e mandar para a minha carteira, onde somente eu possuo as chaves privadas que dão acesso a esses bitcoins. Not your keys, not your coins. Eu vou mostrar o passo a passo agora. Essa é minha Cold Wallet, traduzindo carteira fria. Existem 2 tipos de carteiras de Bitcoin. Cold Wallets, que se assemelham a um pendrive, e Hot Wallets, que você pode baixar no seu celular, computador. A diferença entre as duas, basicamente, é que as Cold Wallets são dispositivos físicos, que não se conectam à internet. Você cria sua carteira de Bitcoin de uma maneira offline. Já as Hot Wallets, carteiras quentes, você baixa o aplicativo e gera a sua carteira de Bitcoin por esse aplicativo. Mas ele já se conecta à internet. Então, está mais suscetível a um ataque hacker, por exemplo. Não quer dizer que uma hot wallet não tenha segurança. Na verdade, ela tem segurança. Você pode colocar um PIN, uma autenticação de 2 fatores, por exemplo, e assim você fica mais protegido. Mas entre as duas opções, eu prefiro usar uma cold wallet. Com a exchange aberta, eu vou fazer uma compra de R$ 400 de Bitcoin, que é o que está faltando, basicamente, para eu acumular um total de 5 milhões de satoshis, que é 5% de um Bitcoin. Compra concluída, verificar ativos. Pronto, consegui acumular mais de 5% de um Bitcoin. Tem um pouco mais. Como essa transação vai ter uma taxa da rede Bitcoin, então eu vou ficar com um pouco mais de 5%, que é o que eu queria. Eu clico em saque. Agora, eu vou na minha carteira de Bitcoin. A minha carteira já está conectada, eu coloquei as minhas 12 palavras que dão acesso à minha carteira e eu vou clicar em receber. Aqui eu tenho vários endereços de Bitcoin. Esses 2 abaixo eu já utilizei para fazer outros saques. Então eu vou utilizar esse novo endereço, porque me dá uma privacidade maior, como eu falei. Você pode fazer quantos endereços de Bitcoin você quiser para a mesma carteira. E isso é muito importante. Aqui eu vou colocar um PIN de segurança que eu tenho na minha carteira física para poder prosseguir com essa transação. Pronto, meu PIN foi confirmado. Agora eu vou confirmar na tela da minha Trezor se esse endereço que está aparecendo na tela é o mesmo que aparece aqui. BC1Q 5V FWGA F7DC 5RUZ. Pronto, confirmei, está correto o endereço, tanto no computador quanto na tela da minha Cold Wallet aparece o mesmo endereço. E esse é um QR Code. Caso você queira fazer essa transferência por QR Code, você também consegue. Copiei esse endereço de recebimento. Agora eu vou na corretora, selecionei a moeda Bitcoin, que é o que eu vou sacar. Aqui é o endereço. Eu apenas colo esse endereço, que é o que apareceu na minha carteira. Aqui é a rede Bitcoin. Automaticamente ela já identificou que é um endereço que é para a rede Bitcoin. Tem várias criptomoedas e você tem que usar
a rede correta, certo? Que eu vou colocar o máximo de bitcoins que eu quero sacar. Hoje, por exemplo, essa taxa está custando 3 dólares, 3,14 dólares. Esse número varia, porque depende do quanto a rede de Bitcoin está sendo utilizada. E aí pode ficar um pouco mais caro se tiver muita gente utilizando. Como tem pouca gente, esse valor está bem baixo. Só confirmar mais uma vez o endereço. Pronto, tudo confirmado. Você clica em saque, que aparece novamente para você concordar com o endereço que está aparecendo na sua Cold Wallet ou Hard Wallet, como queiram chamar. Certifique-se de inserir o endereço correto e a rede correspondente. Não é possível cancelar as transações. É importante lembrar isso. Se você digitar alguma letra ou número errado do endereço da sua carteira, pode ir para uma outra carteira aleatória que você não sabe de quem é e não tem como reclamar, porque o Bitcoin é descentralizado. Requisitos de verificação de segurança. Aqui eu ativei um nível de segurança maior, certo? E eu vou fazer essa verificação facial. Agora, além da verificação facial, eu tenho que colocar Passcase. Nesse caso, é o meu dedo, que eu utilizo no Touch ID do Mac. Aguardando a aprovação. Sua solicitação de saque está sendo analisada. Pronto, quantia do destinatário enviada. Agora é só aguardar esse saque ser realizado. Está processando. Pode ser um pouco mais lento, depende da velocidade de mineração de cada bloco de Bitcoin. Na minha carteira de Bitcoin, já aparece uma transação pendente, que é essa que está sendo feita agora para esse endereço. 5% de um Bitcoin, que está valendo 5.235 dólares e 58 centavos. Agora vamos aguardar a transação ser concluída. Quando for, eu volto para mostrar. E depois de aproximadamente 20 minutos, a minha transferência de Bitcoin foi realizada com sucesso. Recebi 5.240 dólares e 57 centavos. 19 de junho de 2025. E no site da Exchange aparece como concluída a minha transação também. E como eu mostrei o endereço para onde eu enviei meus Bitcoins, qualquer pessoa no mundo pode fazer essa verificação. Como eu falei, todas as transações de Bitcoin ficam assinadas na blockchain. Isso dá segurança às pessoas. E todo mundo sabe que essas transações não foram fraudadas. Bom, como a chave é pública, eu posso enviar para quem eu quiser. É uma chave apenas de recebimento de Bitcoin. O que você não pode dar a outras pessoas é suas chaves privadas, que elas que são capazes de autorizar uma transação, no caso, uma transferência de Bitcoin da sua carteira para um outro endereço, para uma outra carteira. Então, a chave pública você pode compartilhar à vontade. E além do mais, a cada transação que você faz, você pode gerar um novo endereço de recebimento para a sua mesma carteira. Isso dá privacidade a você. E para você que assistiu até o final, agradeço sua atenção. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo.